5º Encontro de Escritores e Jornalistas de Aviação da PVE. Boa tarde a todos, sejam bem-vindas as nossas painelistas, senhoras Luciana Carpena Medeiros, Mariana Luz, Marina Ribeiro, Solange Galante, Major Thaís Franque Cruz e doutora Thelma Krug. Ilustres convidados, senhores diretores da Diretoria Executiva da PVE, senhores conselheiros do Conselho Deliberativo e Fiscal da PVE. Gostaríamos de convidar a senhora Neide Pereira Pinto, diretora cultural da PVE, para fazer a abertura desse segundo dia do 5º Encontro de Escritores e Jornalistas de Aviação da PVE. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a presença das painelistas, dessas mulheres superpoderosas que aceitaram o convite da PVE para participar dessa conversa. Será uma conversa bastante informal, uma conversa bem tranquila. Elas vão falar um pouquinho sobre a carreira, a profissão de cada uma na sua área. E eu acho que trazer a cultura aeroespacial para o debate, divulgar a cultura aeroespacial para o público e mostrar que essa cultura faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, é muito importante. E representado pelas mulheres, eu acho que é mais importante ainda, né? A gente conhecer um pouco cada profissão. Eu não vou me estender. Eu gostaria imensamente de agradecer a participação de todos e desejar um bom evento. E hoje a gente tem uma programação bem extensa, amanhã também, e convidá-los para que participem de todos os outros painéis e palestras. Muito obrigada. Antes de darmos início ao painel das mulheres no setor aeroespacial, que será mediado pelo apresentador Fernando Francisco, gostaríamos de dar algumas informações. O painel tem aproximadamente 1h30 de duração e terá os seus 15 minutos últimos reservados às perguntas da plateia. Para isso, as nossas recepcionistas terão em mãos formulários próprios para que as perguntas sejam escritas. É importante colocar o seu e-mail, porque, caso não haja tempo para responder essas perguntas durante o painel, elas serão entregues aos painelistas para a resposta posterior. Convidamos para se dirigir ao palco o mediador desse painel, Fernando Francisco. Fernando Francisco, consultor e empresário, apresentador e produtor do programa Mais Sucesso por 10 temporadas. Atua na área de comunicação e de tecnologia de informação. É formado em TI, se especializou em administração e na implantação de soluções e de sistemas de gerenciamento e controle de produtividade. Atua há 20 anos como consultor de empresas e palestrante, dedicando atualmente os seus temas na área de orientação administrativa para pequenas empresas e as iniciativas empreendedoras. Participantes do painel. Convido a senhora Mariana Luz para se dirigir ao palco. Mariana Luz é diretora superintendente do Instituto Embraer, presidente da Embraer Foundation nos Estados Unidos, além de responsável global pela área de sustentabilidade da Embraer. Mariana atuou ainda nas áreas de relações institucionais e governamentais da Embraer. Anteriormente a essas posições, Mariana Luz foi representante do Centro Brasileiro de Relações Internacionais em São Paulo e diretora institucional da entidade no Rio de Janeiro. Em paralelo à atuação no setor privado, Mariana manteve carreira acadêmica, tendo sido professora dos cursos de graduação e pós-graduação de Relações Internacionais da Faculdade Armando Álvares Penteado, FAAP, em São Paulo, da Universidade Cândido Mendes e da Universidade da Cidade, ambas no Rio de Janeiro. Mariana atua como conselheira e voluntária de organizações da sociedade civil organizada e, em 2015, foi indicada pelo Fórum Econômico Mundial como Young Global Leader,
Possui mestrado em História e pós-graduação em Política Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá. Solange Galante, por gentileza. Bacharel em Comunicação Social pela Faculdade Casper Líbero e jornalista especializada em aviação desde 1995, já escreveu para diversas publicações na área. Revistas Aeromagazine, Aviação em Revista, Avião Review, Asas e Flap Internacional, entre outras. Bem como o blog www.caixapretadasolange.blogspot.com.br. Conquistou 9 vezes o primeiro lugar do Prêmio Santos Dumont, 4 vezes o mesmo prêmio em segundo lugar e ainda conquistou uma menção honrosa do Prêmio SAE, uma vitória do Prêmio ABAR e uma vitória do Prêmio ANAC 10 anos, todos de jornalismo. Publicou em 2015 a obra Não Ficção, Nas Asas do Líder, biografia oficial do Coronel Braga. E em 2016, o romance A-As. Sua primeira reportagem profissional foi Mulheres na Cabine de Comando, em 1996. E, desde então, procura se manter atenta ao trabalho das mulheres na área. Luciana Carpena Medeiros. Bacharel em Direito pela Universidade Ibirapuera em 2005, fez especialização em segurança de voo e aeronavegabilidade continuada no ITA em 2009. Foi comandante na TAM por 12 anos e, desde 2010, é comandante de ATR-600 na Azul Linhas Aéreas. Atua como diretora da pasta de formação sindical no Sindicato Nacional dos Aeronautas. Thaís Franque Cruz. Engenheira eletrônica, formada pelo ITA em 2001, ocupa o posto de major engenheiro no comando da aeronáutica desde agosto de 2014. Em 2002, fez curso de ensaios em voo como engenheiro de provas na modalidade de aviões no IPEV. Em 2005, fez curso de preparação de instrutores de voo no CONGAR. Em 2014, fez curso de aperfeiçoamento de oficiais pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica e especialização lato sensu em Gestão Pública e Emprego da Força Aérea pela UNIFA, Universidade da Força Aérea. No IPEV, ocupou os cargos de engenheira de ensaios em voo de 2003 a 2012 e instrutora do 23º curso de ensaios em voo em 2013. No IFI, ocupou o cargo de chefe da subdivisão de sistemas aeronáuticos da divisão de certificação de produto aeroespacial, de 2014 até recentemente, quando assumiu o cargo de chefe da subdivisão de engenharia de certificação da divisão de certificação de produto aeroespacial do IFI, Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. Possui mais de 500 horas em voo em 32 tipos de aeronaves diferentes, com destaque para Tucano, Super Tucano, AMX, Hércules C-130, Legacy 500, F-5, F-16, F-18 e o mais novo avião cargueiro da Embraer, o KC-390. Thelma Krug. É pesquisadora sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tem doutorado em Estatística Espacial pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Foi coordenadora da área de observação da Terra do INPE, responsável pelas estimativas anuais do desmatamento da Amazônia. Foi secretária adjunto na Secretaria de Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia do MCTIC. Secretária na Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E, mais recentemente, diretora do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento no Ministério do Meio Ambiente. Durante mais de 13 anos, representou o Brasil nas negociações
na Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em assuntos relacionados a florestas, uso da terra, inventários de gases de efeito estufa. Tem várias publicações sobre esses temas, tendo desenvolvido também metodologias inovadoras para aplicação no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. De 2002 a 2015, presidiu a força-tarefa em inventários nacionais de gases de efeito estufa no painel intergovernamental sobre mudança do clima, tendo sido eleita vice-presidente do painel em 2015, com mandato até 2022. Marina Ribeiro é formada bacharel em aviação civil pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduada em safety pelo ITA em 2015. Fez cursos de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional em 2015 pela ANAC, Human Factors, Crew Resource Management em 2016. E Small Unnamed Aircraft Systems em 2017 pela Embry Riddle Aeronautical University. Atualmente está fazendo curso de piloto privado no Aeroclube de São José dos Campos, com 40 horas já voadas em Cessna 150 e 152. Com a palavra, o moderador. Boa tarde a todos vocês. É uma alegria, um prazer estar aqui. Eu adoro essa área da aviação. E quando fui convidado para esse painel aqui, falaram, você vai falar com as mulheres nessa área da aviação. Eu falei, legal, ótimo, vamos lá. Quando eu recebi o currículo delas, eu vou dizer parabéns para vocês. Porque é um com detalhe mais interessante que os outros. Vocês puderam perceber. Só que na leitura você não tem essa visão todinha como eu que fiquei ali observando, olhando, lá. E uma coisa muito interessante disso tudo é esse posicionamento que existe e que eu acho que é natural hoje no mercado brasileiro, da presença da mulher. Então, nesse painel hoje aqui, a gente até comentou, nós não vamos ficar falando aqui das dificuldades. Lógico que vai surgir um ou outro, mas não há dificuldade, porque elas estão tão bem colocadas no mercado, elas desbravaram o mercado e hoje estão colhendo os frutos dessa sua ação, que tem experiência, muita experiência, que eu não sei se 1h30 vai dar. Então, vou começar a fazer pergunta aqui, e eu vou começar direto, a falar aqui com a Mariana. Vocês têm microfone com vocês aí, o meu está rangendo um pouquinho, mas aqui mesmo. Tá ligado? Tá ligado, acho lá. Mariana, eu estive olhando aqui, já como nós estamos falando de Embraer, e nós estamos aqui no campo da Embraer, no solo da Embraer, né? Você tem as especializações, e eu até brinquei com ela lá, mas é uma mocinha, com tanto currículo assim. Queria falar um pouquinho de você, essa vocação que você teve nessa área. Quando começou essa questão de falar, não, eu quero trabalhar na área aeronáutica? Antes de eu começar a fazer a pergunta técnica para você, que é a parte da fundação, do instituto. Fala um pouquinho, quando começou a ideia, falou assim, eu vou trabalhar nessa área. Obrigada, Fernando. Obrigada, PVE, pelo convite, a todos os presentes. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui nessa tarde. Eu acho que a minha história com a aviação ela começou quando eu tinha meses. Meu pai era piloto, então eu nasci num avião. E tive a oportunidade de brincar na cabine, com os passageiros. Eu acho que uma vez eu estava indo para a Argentina, eu fiz até o speech no lugar da comissária que falou, eu não falo espanhol muito bem, você quer tentar? Eu falei, claro. Então, eu sempre gostei muito, é um universo que me encanta, é um universo que me inspira. E sempre tive conectado a ele de alguma forma. Mas eu acho que o curioso para esse debate, para o tema das mulheres, é que quem me trouxe para a Embraer foi um homem. Então, e numa situação curiosa, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, estava numa mesa de reunião com autoridades, eu era a única mulher presente, e aí eu fiz um comentário
que depois chamou a atenção de uma das pessoas que me trouxe para a empresa. Então, sempre conto isso porque acho que é curioso. Significa para mim, para todas as mulheres que estão lá, que é importante a gente falar, que é importante a gente se posicionar, independente do cenário no qual a gente estiver, seja ele favorável ou não tanto favorável assim. E muitas vezes um ambiente mais masculino pode nos intimidar. E eu acho que esse exemplo me mostrou, né, numa experiência pessoal, mas se isso puder ser útil para qualquer pessoa que venha a ouvi-lo, eu acho que é importante reiterar, porque acho que se a gente se posiciona, se a gente se coloca, normalmente a gente faz isso muito bem. E isso é importante em todas as... Não é só essa questão das mulheres, acho que todas as pessoas têm que se posicionar. Eu penso assim, assim, e aí vem as oportunidades, né? Hoje você está à frente do Instituto Embraer. Tá? Até já jogaram um vídeo, um slide ali, alguma coisa, mas me fala um pouquinho sobre o Instituto. Qual é o trabalho que você desenvolve no Instituto? Claro. O Instituto Embraer é o braço social da companhia. Então, ele é uma ONG independente, existe há 15 anos, na verdade, fazemos 16 esse ano. O último ano foi um ano de comemorações. Ontem à noite, inclusive, inauguramos uma exposição sobre o design da aviação brasileira, no Museu da Casa Brasileira, lá em São Paulo. Então, dentro dessas comemorações dos 15 anos do Instituto, porque o Instituto tem diversas frentes de atuação. A educação é a chave, a base de tudo que a gente faz. Acho que muitos daqui conhecem os colégios Embraer. Então, nós temos 2 colégios de ensino médio de excelência que atendem a 960 alunos. Fora isso, programas de empreendedorismo, de voluntariado, programas de parceria social, onde nós apoiamos outras ONGs das regiões onde a Embraer está inserida. E tem um pilar muito importante para nós, que é o de memória e preservação da memória da indústria aeronáutica brasileira como um todo. Então, que vai além da Embraer, na verdade, antecede a própria criação da companhia e vai além, porque olha para o mundo aeronáutico com todas as personalidades, com todos os pioneiros, tentando valorizar as pessoas que, de fato, fazem diferente nessa indústria. E é por meio desses 3 pilares de atuação que o Instituto Embraer trabalha e busca gerar impacto positivo para a sociedade, trabalhar em cooperação e agregar valor, que acho que para a gente é importante, né? Transformar, entendendo o nosso papel, entendendo que a gente pode ter uma contribuição e buscar fazer isso da melhor forma, envolvendo toda a sociedade e as comunidades. Agora você falou da questão que esse contato, essa oportunidade que você teve de vir para o meio da aviação, foi um contato, oportunidade e tudo mais, e vem lance família. Você falou que teu pai é piloto. Aí eu vou pular lá para a ponta, lá, porque lá nós temos uma pessoa que está já pilotando a Marina. Vou entregar a Marina, agora eu falei que eu ia entregar ao vivo, né? Marina fez seu primeiro voo solo. E eu até brinquei, quem faz voo, a última coisa que quer ver é o solo, né? Último detalhe, mas ela fez o primeiro voo solo dela. Conta um pouquinho mais sobre esse voo solo seu aí. Olha, eu não sei se se ligou ou desligou. Alô? Isso. Vai lá. Queria agradecer por estar aqui hoje. Meu voo solo foi bem assim nervoso no começo, porque tudo que é novo a gente fica um pouco nervosa. Mas foi algo muito gostoso, foi uma superação até para mim mesma. Eu vim de família de pilotos também, meu avô foi piloto. E meu pai também foi da Força Aérea. E foi uma coisa assim, uma superação, algo que eu queria... Eu sempre quis ser piloto, desde criança. Aham. Mas foi o meu dia, assim. Foi algo incrível, uma coisa que não dá nem para explicar. Quando eu estou voando, eu sinto uma coisa incrível e meu primeiro voo solo foi melhor ainda. Essa questão do voo, eu perguntei para você, porque parece que é um momento em que você se liberta ali, você fala, poxa, eu consegui, eu cheguei, estou aqui. Mas sua família também é da área de aviação. Seu pai foi o que você falou? Meu pai fez EPICAR, daí ele foi para o ITA e não quis seguir carreira como piloto, mas ele tem algumas horas de voo também que ele fez. Meu avô foi piloto também. E agora eu estou aqui, terceira geração. Terceira geração. E você fez bacharelado em aviação civil? Isso. Me formei em 2014 pela Anhembi Morumbi. Em 2015 fiz meu curso de segurança de voo e aeronavegabilidade continuada pelo ITA. E sempre que tem cursos online, qualquer coisa que eu possa participar, eu faço por questão de gosto mesmo. É uma coisa que me interessa fazer. Agora, assim, detalhe. A Marina tem um detalhe, tá?
com esse curso que ela está fazendo, a intenção dela não é só ficar, bom, tem e acabou, né? Ela vai fundar a empresa Táxi Aéreo. Qual é o nome da Táxi Aéreo que você? Que ela vai fundar uma empresa. Você falou que para mim que é empreendedorismo puro. Vou fundar uma empresa. Caçapava tem uma pista também que estão querendo fazer, até hoje não terminaram ainda, alguma coisa lá. Mas vai fundar uma empresa mesmo, Mariana? Vai trabalhar nessa área? Claro, claro. Eu quero seguir carreira como piloto mesmo. Espero um dia, quem sabe, eu vou com a Luciana ainda, na Azul talvez. Mas eu quero seguir carreira de piloto e meu sonho, assim. Nós vamos conversar mais. Aliás, vamos conversar mais. Eu estou jogando uma primeira rodada aqui e fazendo um link, né? Então, você tem aqui alguém que veio para o mundo da aeronáutica e tem familiares nessa área de aviação, né? A Marina ali. E você tem aqui a comandante, né? Então, você vai ter que falar muito com ela, porque tem duas formas. Primeiro, ela tem a experiência, né? A Luciana tem a experiência nessa questão de ser comandante. Mas, Luciana, aqui uma pessoa para se conversar e trazer para esse mundo civil, a aviação civil. Fala um pouco da sua experiência. Que a Luciana é comandante hoje da Azul, passou pela TAM. Eu acho que eu voei contigo. Eu acho que eu voei contigo. Não tive problema nenhum. Eu nunca tive problema, não, porque quem está lá, mas nunca tive problema. Grandes possibilidades, né? Porque na época eu estava viajando e fazia todo esse... Quais as rotas que você fazia com a TAM, que você lembra aqui? Na verdade, a gente trabalha com escala, então eu vou Bahia, ao você voou México, muito? né? Então, não. Não vou Bahia? Então já caiu 50%. Ah, não, Bahia? Bahia, Bahia eu voei bastante. Voou bastante? Bastante. Então, acho que a gente pegou um voo desses aí. Bahia, eu não entendi Paris, desculpa, Paris? Paris? Paris não, infelizmente. Eu estou tentando. Se alguém quiser subsidiar, eu tenho que fazer uma matéria em Paris. E tem um Israel agora em janeiro. Não, mas no escala doméstica, sim, voei bastante Nordeste, Rio Grande do Sul, bastante. Agora, sua experiência, você começou com um avião, como é o nome dele mesmo? Primeiro avião que você fez no sul do país? O Caravan. Caravan, Cessna 208. Caravan? É um monomotor para 12 lugares. Esse eu não conhecia como carro. César, tudo bem, vai embora. Mas Caravan para mim é aquele Opala compridão, né? Não. E que eu te falei até ali fora, né? Eu com meu porte europeu, né? Transportando o povo gaúcho numa aeronave monomotor, né? À noite, tempestade, Rio Grande do Sul. Mas firme e forte. Sorriso no rosto, né? Deu tudo certo e já era TAM Express na época, né? Era uma regional da TAM, né? Já era TAM, mas uma regional. E depois eu voei o Fokker 100 e depois voei o Airbus também. E depois você agora está voando... Agora o ATR, na Azul. O ATR é um turbo-hélice. Turbo-hélice. Já não é um aquele jato. que você sente toda... Eu entrevistei aqui na Expo Aeroespacial. Vai ter, 2017 vai ter, eu não lembro a data. Entrevistei um comandante da TRIP, era a TRIP, né? Isso. Tá? E da TRIP ali, ele falava assim, não, o ATR é muito gostoso porque você tem a pura sensação de pilotar. Ele é uma aeronave que tem um cockpit, um glass cockpit, quer dizer, os instrumentos dele são modernos, são automatizados, tal, mas os comandos dele realmente são mecânicos. Então, é uma aeronave mais braçal, assim. Mais cansativa, você sente realmente mais o voo, você precisa atuar mais. Bem diferente do Airbus, que foi a última aeronave que eu voei na TAM, que é uma aeronave que você voa na ponta do dedo, literalmente, né? Você põe ela na altitude e vai. O ATR não. Mas ele é uma característica de uma aeronave para os voos regionais mesmo, para pistas menores e as localidades. Eu fui para Ribeirão Preto com a ATR. Exatamente, Fazer essas escalas aí. Ainda faz ainda, né? Ainda faz alguma coisa. Opera bastante no interior de São Paulo, Minas Gerais. Agora, eu vou falar com a Solange agora, com a Solange, eu estou passando para todo mundo, tá? Eu não sei se sou eu que estou mexendo, minha vida. A Solange é jornalista nessa área. Eu vou te perguntar o seguinte, Solange, por que você, entre todas as áreas de jornalismo, você não quer fazer cobertura da aviação? Bom, na verdade, eu comecei a ser entusiasta de aviação e depois eu tornei isso uma minha profissão.
Eu já gostava de aviação. Fiquei um tempo sem mexer com aviação e fiz o curso de jornalismo. Daí me descobriram, falaram, você é jornalista e gosta de aviação? Por que você não escreve para uma revista de aviação? Então me indicaram e daí eu profissionalizei o meu amor pela aviação. E você ainda tem as colunas, tem uma delas que eu assinei, que é a FLAP. Eu era assinante da FLAP. Quando ela estava na Embraer, se não me engano, acho que era assinante da FLAP. Então, e você tem coluna nas quais revistas? Eu faço reportagens para a revista FLAP, atualmente. Alguém que quer ser jornalista dessa área, tem vocação? Aqui eu vou fazer uma pergunta bem legal para a Solange agora. E a Solange, ganha bem? Não. Eu digo que jornalista de qualquer área ganha pouco, trabalha muito, mas se diverte bastante. Isso compensa. Mas essa fase de, olha, eu me divirto bastante no meu emprego, não dá mais, né? Mas você viaja também, viaja para... Viajo, participo de coquetéis, painéis, eventos. E agora também ela está fazendo o seguinte, ela está querendo ir para Le Bourget, se alguém quiser fazer essa parte da cobertura lá, precisar, você está aceitando uma doação. Qualquer lugar que me mandarem, eu faço a cobertura, faço a Qual foi a matéria que você mais gostou de fazer? Fala essa que você reeditou. Ela reeditou a matéria. Vamos falar sobre Tenerife, você reeditou a matéria, agora que está lá no site. Olha, fiz a matéria sobre as mulheres na aviação, né? Foi a minha primeira na revista Aero Magazine. Na época tinha só 10 mulheres pilotos comerciais no Brasil. Somente 10. Eu falei com 5 ou 6 delas. Isso em 96. Mas tem uma série de reportagens que eu fiz, voando avião cargueiro, várias matérias, inúmeras. Ô, Luciana, tem esse número só ainda? Ou já aumentou? Eu tenho um dado, eu não queria me ater a números, porque eu não sei a precisão disso, mas é em torno de 200 mulheres pilotos. Tá, hoje. Comandantes tem... Eu não sei, comandantes eu não sei. Eu sei que são 200 mulheres de pilotos de linha aérea. Mas o bom, Solange, é o seguinte, você pode levantar esse dado e passar para a Luciana, porque como ela faz parte do sindicato, é bom trazer todo o pessoal para perto, não é bom? Não, com certeza. Hoje no sindicato nós temos 19 mil aeronautas, né? Nos sindicalizados, associados, nós temos 8 mil. Quer dizer, ainda é um número pequeno, né? É um número expressivo, mas ainda pequeno. Não existe essa conscientização ainda aqui, infelizmente. Tanto que essa minoria de mulheres nesse mundo masculino foi a inspiração do meu livro, que eu comecei a escrevê-lo há 35 anos atrás. Na época, me chamou a atenção a Lucy Lúpia, que faleceu alguns anos atrás. Foi a primeira PLA brasileira, mas só foi reconhecida 24 anos depois, como PLA, primeira PLA. Então, me chamou a atenção a história dela, a luta dela para ser PLA, porque é piloto de linha aérea, o degrau mais elevado do piloto civil. Então, chamou muito a atenção isso. E de lá para cá, graças a Deus, só cresceu. Em 96, quando fiz essa reportagem, eram só 10 e uma só comandante, que era a Claudine, que voa na TAM até hoje. Agora, essa parte, inclusive, as mulheres estão mandando mais que os homens. Por exemplo, a Major Thaís, eu brinquei que não levanta voo se não falar com ela, porque a sua função hoje é uma função bem específica, que é a questão de certificação, né? Mas eu vou começar com todo mundo. Todo mundo vai ter que entregar alguma coisa. Como é que você começou nessa área de aviação? Todas vocês vão entregar um pouquinho sobre essa história. Como é que comecei? Como é que foi? Como é que foi, o Major Thaís? Boa tarde a todos. Agradeço à PVE o convite. Então, eu, diferente aqui de algumas histórias, não tenho nenhum familiar, né, nesse mundo. Nunca me imaginei nem ser militar, nem estar na área de aeronáutica, mas sempre gostei de exatas, então sabia que ia para engenharia. Acabei fazendo ITA, me formei em engenharia eletrônica em 2001. E quando prestei o vestibular, inclusive, mulher nem podia ser militar, né? Formada no ITA, não podia, então eu achava que eu ia ser civil. Aí, quando eu estava no 3º ano, falaram, não, agora eles vão abrir vaga para mulher, então, se vocês que já estão aqui quiserem optar, pode optar. E eu, por necessidade, para ajudar a família, falei, não, eu quero, vou aceitar a oferta, né? E aí eu passo a ser aspirante oficial, já começo a receber estudando mesmo, né? Então,
foi aí quando chegando no 5º ano, para onde que eu vou, né? Eu posso ir para qualquer lugar do Brasil, né? Eu queria ficar em São José, falei, que opções tem aqui em São José? Podia ser pesquisadora no IAV, podia ficar, né, aqui no CTA. Eu falei, bom, e tem lá um ensaio em voo, né? O que é isso? Não sei. Mas vamos lá, vamos ver qual é. Aí acabei fazendo um processo de avaliação, né? Pedagoga me ajuda ali. E aí peguei uma das vagas do curso e me formei em 2002, então como engenheira de ensaio em voo. Então assim, eu não planejei nada, assim. Eu digo que Deus que foi guiando e hoje eu só agradeço, porque realmente me identifiquei muito e gosto muito do que eu faço. A sua amiga que está aqui? Ela também já vestiu azul, hoje não veste mais, mas ela chegou a ser a pedagoga desse curso que eu fiz. É um curso que forma tanto piloto, quanto engenheiro, quanto instrumentador, né, para ensaio em voo. Dura 45 semanas, é bem puxado, porque para fazer essa atividade, eu brinco que a gente é cobaia, né? A gente voa primeiro, se o avião está bom, aí beleza, o resto pode voar. Então, assim, para trabalhar com isso, sim, o curso tem que oferecer muitas horas de voo, muita experiência com aeronaves diferentes. Então, é bem puxado, assim. Você já voou 32 tipos de aviões? Aproximadamente isso. Qual que você mais gostou? Essa não tem jeito, qual que você mais gostou? Não, eu gosto. Saiu do chão para mim, estou gostando. Tá valendo. Asa Delta. Eu nunca voei o Caravan, esse é um dos que eu nunca voei, mas deve ser emocionante. Estou impressionado com o cara. Eu vou até passar, porque tem um cara que tem um lá perto de casa. Brincadeira, né? Brincadeira. Mas você hoje é instrutora também da parte de educação. Eu fui por um ano, Tá. instrutora desse curso, e aí depois resolvi mudar um pouco, né? Fiquei, então, aproximadamente 13 anos no Instituto de Ensaio em Voo, no IPEV, e agora fui para a certificação no IFI, que é meio que uma evolução natural, enxergo, na carreira de engenheiro de ensaio em voo, que ainda continuo também trabalhando com esse tema, mas envolve mais outras áreas aí também de conhecimento. Eu vou deixar uma pergunta para você pensando, porque a primeira você pulou fora, eu vou deixar você pensando. Então, qual a situação, não é agora, eu vou falar com a Thelma, doutora Thelma, qual a situação que você já passou lá em cima, que você falou, puxa, será que eu chego lá embaixo? Embaixo não chega, né? Conto depois. Embaixo não tem jeito, vai chegar, de uma forma ou de outra, mas seguramente, né? Mas depois você pensa um pouquinho sobre isso também. Doutora Thelma, eu acho que sou eu aqui que estou enroscado. Doutora Thelma, é o seguinte, eu liguei para a doutora Thelma, ela tinha ligado para mim, eu liguei para ela. E essa simpatia, do jeito que está ali vendo, sorri, dá a impressão que a gente se conhecia há muito tempo. Tá? Conversamos e eu fiquei impressionada com a quantidade de atividades que você já desenvolveu. E entre elas, eu estou falando de você, né? Tá bom, então você liberou, tá bom. E entre elas tem questão com a ONU e tudo mais. Mas me diz o seguinte, 35 anos de INPE, como é que você foi parar lá? É a mesma pergunta que eu vou fazer para todo mundo. Vai entregar um pouquinho. Como é que você foi parar lá? Nossa, Fernando, primeiro, boa tarde a todos. Né? Uma satisfação realmente estar aqui, num painel de mulheres. Na estatística, a gente diria que eu sou um outlier. Um outlier é um ponto fora da reta, vamos dizer, uma observação atípica, né? Porque eu estou no meio de mulheres assim, excepcionais na área da aeronáutica e eu estou mais engajada na área espacial. Mas a minha trajetória, Fernanda, ela é interessante, né? Porque eu comecei a minha trajetória profissional na então Faculdade de Engenharia de São José dos Campos, apesar de que minha formação ser uma formação de matemática. Né? E muito precocemente, eu diria, com uma análise assim, retrospectiva hoje, me tornei, então, diretora da Faculdade de Engenharia. Uhum. Hoje, se você olhar o painel de diretores, né, que passaram por lá, só tem eu de mulher, o que, para mim, é um sentimento muito ruim. Né? Eu gostaria de ver muito mais mulheres num painel, numa galeria, né, de diretores. Então, você vê que ainda existem alguns mundos que ainda são, essencialmente, o mundo dos homens. E aí, apareceu essa oportunidade de eu ir para o INPE,
mas numa atividade completamente diferente da que, a que até hoje eu estou exercendo, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Eu fui para o INPE para trabalhar na área de desenvolvimento de procedimentos para a Missão Espacial Brasileira Completa, MEC-B, que naquela ocasião estava começando, e com a ideia, então, de ter 4 satélites de coleta de dados no espaço, né? E aí você precisa ter uma série de procedimentos, de acompanhamento, para você ver se a missão realmente está indo de acordo com o cronograma, né? Para falar bem a verdade para você, eu acho que aquilo muito devagar, vamos assim dizer. Ou seja, né, ter que desenvolver ali um formulário para o pessoal preencher. Nossa, foi muito ruim. E foi aí que um dia me bateu à porta um aluno da área de sensoriamento remoto, que faz uso de dados espaciais para aplicações diversas, né? Então, naquela ocasião, ele bateu à minha porta e falou: Thelma, você não sabia nem o que era sensoriamento remoto. Ele foi a primeira pessoa que me introduziu, que era um pixel numa imagem, não é? E quando eu comecei a me envolver, então, em orientação de tese, mais sobre o aspecto matemático, né, estatístico, eu comecei a me apaixonar, né? Me apaixonei de tal forma que pedi, então, uma transferência para a área de aplicações. E essa parte, então, além da parte de me envolver depois profundamente no conhecimento, né, do uso de imagens de satélite para aplicações voltadas para monitoramento de recursos naturais, acho que a primeira missão grande que eu tive... Isso é celular. A missão importante era, nessa área, junto com o IBGE, de você fazer a estimativa de safras agrícolas, né, para o Brasil inteiro, utilizando técnicas também estatísticas para a identificação de pontos de amostragem, mas com a base sendo imagens de satélite. E daí, Fernando, foi um mundo todo, né, à minha frente. Saí para fazer o meu doutorado na área de estatística espacial, voltei, mas nunca consegui exercer, porque o então diretor à época era Márcio Barbosa. Devo muito a ele, porque ele foi um iluminado, na minha visão, porque ele permitiu com que eu pudesse... ele nunca viu ninguém ser sombra para ele. Eu costumo dizer dessa forma. E isso permitiu com que eu pudesse começar a sobressair naquela... Ele te deu liberdade para que você crescesse. Muita liberdade. Eu dizia, naquela época a gente já fazia os dados de monitoramento do desmatamento na Amazônia, e a gente apresentava isso para os ministros, né? Era nossa, uma oportunidade enorme. E ele dizia: você vai apresentar. Eu dizia: Márcio, mas você é o diretor. Não, se precisar da minha ajuda, eu vou ajudá-la. Mas você vai apresentar. Não foram vocês que fizeram? Então vocês apresentam. Então foi uma pessoa que impulsionou e deu essa abertura que eu acho que foi fundamental. Mariana, dos projetos que você toca no Instituto, além de você tem também a questão do Instituto lá nos Estados Unidos. Você tem uma fundação nos Estados Unidos. Fala um pouquinho da fundação. Qual é o paralelo que tem com o Instituto aqui? E quais são os projetos que você tem hoje? Por exemplo, esse projeto eu quero divulgar, porque está legal. Obrigada, Fernando. A gente criou recentemente uma fundação nos Estados Unidos. A Embraer está nos Estados Unidos há 37 anos, então é um mercado importante para a empresa. Existem alguns sites lá. E a lógica de criar essa fundação lá é ter um braço também institucional no país, mas como um braço irmão, ou uma organização irmã do Instituto Embraer aqui no Brasil. Então, ela foi criada, a gente está lançando ainda esse primeiro semestre de atuação, e os trabalhos vão ser muito similares ao que a gente tem feito aqui, então muito foco em empreendedorismo, em voluntariado. Existe uma cultura de voluntariado muito grande nos Estados Unidos, a Embraer tem quase 2.000 funcionários lá, então existe essa lógica de usar as pessoas, o capital humano, como uma fonte, né, e um recurso importante para você também devolver para a comunidade onde você está inserido lá. Isso é muito, muito forte nos Estados Unidos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou 2 vezes em empreendedorismo, tanto lá, que tem essa cultura, como aqui também, no Instituto também. Mas o que exatamente é o empreendedorismo que vocês fazem? É treinamento, capacitação?
Eu gosto de trabalham? dizer que os pilares do Instituto eles estão em todos os projetos. Então, existem programas de empreendedorismo específicos, onde a gente vai e traz... E nesses programas a gente divide o nosso conhecimento. Tá? Então, eu digo, não eu, mas todas as pessoas que estão na Embraer, que é uma mistura do voluntariado com você oferecer a alunos da rede pública, por exemplo, atividades em que a gente vai falar sobre a nossa atuação na empresa. Então, a gente coloca um engenheiro para falar sobre qual é a atividade dele de engenharia, ou um advogado para falar sobre qual o dia a dia de um advogado numa empresa como a Embraer, qual o dia a dia de uma pessoa de recursos humanos, não necessariamente focado em exatas ou só em engenharia, mas são casos diversos e tem vários outros programas que são de formar uma empresa. Então, a gente faz uma parceria com a Junior Achievement, de você, de fato, criar uma empresa e compartilhar com os jovens o conhecimento sobre como que é você ter que desenvolver um produto, fabricar aquele produto, vender aquele produto e depois colocar isso tudo dentro de um balanço empresarial e, de fato, ter que fazer essa gestão, né, num universo... E como você cria essas parcerias? Que público que tem acesso a isso? Normalmente, aqui na região, a gente conversa sempre com o secretário de Educação e tem um apoio da Prefeitura para ir às escolas da rede pública de ensino, aqui em São José, em todas as cidades em que a Embraer está inserida. E faz, às vezes, até com parceiros que surgem organicamente, Fernanda. Muitas vezes uma ONG liga para a gente, eventualmente aciona a possibilidade de uma parceria, a gente avalia naturalmente o interesse, a possibilidade, se está dentro dos critérios do Instituto, e faz uma parceria com aquela organização. Eu vou me candidatar aqui, lógico, né? Vou me candidatar porque o meu programa é um programa de empreendedorismo. Você falou para empreendedorismo, eu falei, opa, nós estamos mudando agora de emissora, estou aguardando aí os contratos e tudo mais, que agora não depende de mim, né? Mas eu tenho muito interesse em divulgar isso no programa. 10 anos eu fiz o programa aqui na região, a Brasil, né? O programa nacional, focado nessa questão do empreendedorismo, orientações. Então, quando eu ouço essa palavra, em 2006, o diretor da TV me perguntou, você tem alguma coisa que você pode apresentar de novo na grade? Eu falei assim, empreendedorismo. Vai explodir essa palavra. Empreendedorismo de fato, é um valor que está na Embraer, está no DNA da Embraer. Então, é algo que a gente busca disseminar de uma forma bastante forte. Mas você tinha me perguntado sobre um programa que eu quero divulgar, eu quero divulgar um sobre as mulheres. Não é sobre empreendedorismo hoje. Pelo Centro Histórico, né, e nosso pilar de preservação da memória, a gente tem abraçado, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A Embraer é uma empresa signatária do Pacto Global das Nações Unidas, portanto, a gente sempre olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com bastante orgulho, com bastante interesse, com bastante vontade de fazer acontecer no que for possível. E aí, eu até falo com 2 chapéus aqui, porque eu sou responsável pela sustentabilidade na Embraer, isso para nós é fundamental, mas o Instituto Embraer, ele é o braço social dentro do Triple Bottom Line, né, do tripé da sustentabilidade. Então, nesse sentido, a gente olha muito para o objetivo de equidade de gênero e no ano passado a gente lançou uma exposição virtual sobre as mulheres, pilotos, mulheres do setor aeroespacial no modo geral, falamos da Lucy Lupe e de fato, né, acho que você comentou dessa história que é muito bonita, embora a gente tenha muita história, elas são pontuais. Então, eu acho que eventos como esse trazem à tona essa importância e eu tenho certeza que isso vai avançar. Mas esse seria o projeto que eu destacaria e convidaria a todos a conhecerem pelo site. Eu tenho até um vídeo aí que depois eu quero mostrar, se a gente tiver tempo. A gente lança o vídeo depois aqui. O pessoal separa o vídeo depois, lá a gente coloca aqui. Agora, então, puxando para cá, agora tem que fazer o giro aqui. Você está falando sobre a questão do Instituto e tudo mais, eu vou puxar aqui com a comandante, tem lá, com a comandante, que isso faz parte de uma organização. Me fala um pouquinho da questão do sindicato. Você falou que o sindicato tem dos aeronautas, né? Uhum, é o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Ele tem um perfil bem diferente do que está por aí. Vocês trabalham muito mais na questão das pessoas, das que eles participam. Sim, sim. Então, no sindicato, eu tive uma oportunidade, eu vejo, enquanto mulher, trazendo até para essa questão que nós estamos tratando aqui agora, de me fazer presente e de levar informação para as pessoas. A gente faz palestras em universidades. Estava conversando um pouquinho antes ali com a Marina,
E ela estava me contando que ainda hoje ela ouviu de colegas e de pessoas que ela encontrou que falaram para ela que não sabiam, por exemplo, que mulheres poderiam ser pilotos. Ainda hoje. É meio estranho isso, né? Ainda. Mas é verdade, né? Então, acho que falta informação. O sindicato, o nosso papel lá, o que eu procuro fazer, é mais nesse sentido de fomentar e de levar informação e conhecimento, né, nesses cursos de ciências aeronáuticas que tem, e eventos, participação, para trazer o pessoal mais para uma conscientização mesmo e para ver que é factível participar de programas e, se for um sonho, ir atrás. E dificuldade encontra-se em qualquer área, em qualquer momento da vida, em qualquer situação. Entendeu? Não parar. Sempre continuar. Essa questão de sonho, a definição de empreendedor, né? Empreendedor é aquele que tem um sonho e consegue tirar ele do sonho e transformar ele em realidade. Assim como a Marina está fazendo. Tá? Marina, você é bacharel também, me diz o seguinte. Pode falar, você é bacharel também, me diz o seguinte, nesse bacharelado, o que você consegue aplicar para a tua vida hoje? Hoje em dia teve bastante... Bacharel, para a minha vida, hoje em dia, o que mais influencia mesmo é a parte de matérias que a gente teve de piloto privado, piloto comercial, porque acaba sendo meus dia a dia voando, né? Mas... como a Luciana estava falando, em questão de ir atrás do seu sonho e conseguir, eu acho que independente se você é mulher, se você é homem, sua condição financeira, eu acho que quando você tem um sonho, por mais caro que seja ser piloto, você vai atrás, pelo tempo que durar, tempo que você precisar investir naquilo, acho que sempre vale a pena. A gente falou que você vai fundar a empresa de táxi aéreo, né? Já vai fundar. Você já tem um projeto para isso? Já está planejando uma... O seu está muito novo ainda. Vamos aguardar um pouquinho. Ainda não, mas quem sabe daqui uns meses, uns anos, assim, uns meses. Ela falou meses, eu falei, está bem de caixa, né? Está bem de caixa. Mas eu acho que é por aí mesmo. Existem formas de você... Só isso? Puxa vida. Faltou mais gente aqui, eu passar por mais. Existem formas de a gente criar e fazer que o sonho nosso voe, né? Eu deixei uma pergunta para Major. Quando que eu passei mais perrengue? Sim, quando foi? Tem uma historinha. Foi no AT26 Chavante, né? Ele tinha passado por uma inspeção de manutenção grande, e quando acontece isso tem que fazer um voo de experiência. Aí fomos lá, eu e o piloto, com um cartão para anotar as coisas, tudo, e um dos pontos tinha que desligar o motor e tinha que ir planando e depois ver se o motor reacendia, né? Aí tudo bem, fizemos lá o cálculo para ficar dentro do cone de segurança, né? Para, se ele não reacender, a gente chegar. E aí, quando deu o tempo previsto, então vamos reacender. Aí o piloto lá, apertando, nada. Apertando, nada. Tá. Aí daqui a pouco a minha perna começou a balançar. E eu assim, caramba, para de mexer a perna. E a gente caindo. Aí, falei, acho que vamos ter que usar o paraquedas, vou ter que usar os meus conhecimentos do salto que eu fiz lá muito tempo atrás. Mas aí... falhas acontecem, né? Depois a gente descobriu que o piloto estava apertando o botão errado. Ele apertou o botão certo e o motor acendeu, graças a Deus. Mas foi um momento de tensão. A 200 metros do solo, era esse aqui. Não, foi mais alto. Mas... Doutora, me diga o seguinte, eu te perguntei quando é que você vai falar com o Trump. Mas o que você está desenvolvendo hoje? A gente conversou por telefone, foi muita coisa. O que você está... É que não acabou, não, é que eu tenho outro movimento aqui. O que você está desenvolvendo hoje no seu trabalho aqui, que você queira divulgar? Nós estamos fazendo aqui, você fez mapeamento do Amazonas, da Amazônia, tá lá. O que você está desenvolvendo hoje? Então, Fernando, eu trouxe só um exemplo específico, né? Porque, na verdade, eu acho assim, a ciência ela tem que existir, a pesquisa ela tem que existir, mas ela tem que servir para um bem maior para o país.
Tem que ser E útil. para a sociedade, ela tem que ser útil. Então, sempre esse foi meu mote, né? Ou seja, existe sim a parte de pesquisa básica, mas eu também incentivo muito a parte de pesquisa para aplicações e aplicações de larga escala. Então, hoje, se você olhar os avanços significativos feitos pelo Brasil na área de monitoramento de florestas, ele já foi dito em revistas internacionais como sendo a inveja do mundo. Né? Ou seja, são sistemas de monitoramento, né, que permitem com que a gente possa avaliar e monitorar particularmente o desmatamento. Foi o que me levou para Brasília para ser diretora de políticas para combate ao desmatamento. Ou seja, como é que essas informações que são geradas pela tecnologia espacial, né, como é que elas acabam indo para outra ponta, que é a ponta de quem vai ter que criar, vamos assim dizer, as políticas que tem que tratar aquilo que as informações espaciais estão te dizendo. Então, eu acho que esse é o grande salto, essa é a grande vantagem que a gente tem, que é dizer, nossa, mas e o desmatamento, tal, essa coisa toda. Eu falo do desmatamento porque ele é uma das aplicações mais visíveis, vamos assim dizer, apesar de que o INPE trabalha em toda a gama de aplicações de recursos naturais que você possa imaginar. Então, eu foco no desmatamento porque ele é uma área crítica, é uma área de grande visibilidade internacional, é uma área que tem uma contribuição também significativa para a mudança do clima, né? Hoje revertida até por conta de um plano de ação para controle e prevenção do desmatamento, que é todo apoiado na informação de tecnologia espacial. Essas informações que o INPE produz, elas têm o acesso, por exemplo, a uma pessoa que está, sei lá, um fazendeiro, alguma coisa grande que tenha, eu preciso ter essa orientação. Ele consegue ter acesso a esse material? Ele consegue porque o INPE tem a política de distribuição livre de dados. Então, todas as imagens que nós temos através dos nossos próprios satélites e também aqueles que a gente compra, né? Ou seja, o próprio satélite indiano, que também ajuda, Fernando, você tem um problema com sensores ópticos, que eles não passam através de nuvem. Então, se tiver cobertura de nuvem, e isso é frequente, às vezes, na Amazônia, né, na época de chuva, você não consegue ver o que está acontecendo ali embaixo. Então, você compra imagens de outros países, e uma compra, eu diria, bastante custo eficiente, porque a gente paga muito pouco pelo que a gente tem de informação. Mesmo essas, quando nós negociamos, a negociação é para que esses dados também estejam livres para acesso público. Quando você fala em fazendeiro, o fazendeiro quer, às vezes, uma informação mais específica, mais detalhada. Essas já são mais difíceis. A gente trabalha numa escala um pouquinho maior do que aquela que um pequeno produtor, por exemplo, tem, né? Ou precisa, né? Mas, basicamente, é isso. O que a gente tem, a gente dispõe... Esse último lançamento do satélite brasileiro, ele colabora alguma coisa para o teu departamento lá? Ele é mais comunicação. Ele é mais comunicação. Os satélites que a gente trabalha são satélites de observação da Terra. A gente tem um satélite, já teve a 4ª versão do satélite Sino brasileiro, né, de recursos terrestres. O 3º, infelizmente, não teve um lançamento bem-sucedido, mas hoje o 4º funciona, está em operação e tem sido também um bom produto para que a gente gere as informações que a gente gera de uma maneira mais completa sobre a Amazônia. Não é a amostragem, é o que o mundo fora fica abismado de ver como é que